que nós somos discípulos do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, eu quero que você guarde no teu coração que, como discípulo do Senhor, você deve se esforçar, pois a vitória é certa. E você quer ver uma coisa? Vá para 1 Samuel. 1 Samuel. O Senhor Jesus vos abençoe. Vocês são uma bênção tremenda de Deus em nossas vidas, irmãos. É que eu estou aqui, eles estavam cantando o primeiro louvor e eu dizendo: Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus, o Senhor confirma tudo. 1 Samuel capítulo 29, irmãos. No capítulo 29, nós vamos ver aqui uma guerra muito grande, uma batalha terrível, vocês nem imaginam. E tem um homem aqui que era servo de Deus, e ele se chama Davi. E Davi está envolvido nesse negócio aqui, mas é um negócio terrível. Você pensa num negócio fora, como diz assim, da realidade. E a Bíblia diz que Davi está ali. No capítulo 29, versículo 1. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Éfeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Olha bem, os israelitas estão enfrentando todos os exércitos dos filisteus. E Davi está ali. Mas tiveram-se uma reunião e falaram o seguinte: pega esse Davi e manda ele embora, porque Davi, ele é um israelita e ele vai dar problema para nós, os filisteus. E no versículo 11: então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Enquanto Davi, ele está nessa batalha, nessa luta, nesse problema seríssimo, ele deixou a sua família, para você entender, para você ler o capítulo 30. Quando Davi volta para a sua aldeia, para a sua cidade, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclague, que era a sua moradia, já outros inimigos chamados amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Pode sentar. Irmãos, nós temos passado tantos momentos, não é, na vida? Eu quero que você traga à tua memória momentos aí que você tem chorado. E se você não tem chorado, eu vou dizer algo para você. A Bíblia diz que tem esses tempos, porque há tempo para todas as coisas. Mas você vê bem que nós estamos falando aqui não é de um homem qualquer. Nós estamos falando de Davi. Homem de guerra. E a Bíblia diz que ele chora. E os seus 600 homens choram, até não haver mais força.
Escute bem, até não haver mais força. Irmãos, eu espero em Deus que nós, nesse encontro de homens, venhamos também chorar, até não haver mais força, mas não pelo motivo que Davi está chorando, mas por um outro motivo tão maravilhoso, que é a presença de Deus, a glória de Deus, nos levando e nos conduzindo a um choro de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Então todos os homens sabem do seu compromisso, sabem da sua responsabilidade de estarem já trabalhando para levar outro, que não é nem para você estar sendo, vamos dizer assim, convidado, não, você já está convidando outros para que nós tenhamos esse momento, esse encontro de homens fortes em tempos difíceis. Deus tem falado muito conosco, irmão, é impressionante, que é mais uma oportunidade que Deus lá do trono está dizendo: filho, vai, agora é hora de você viver como homem forte, e o homem forte vive da sua fé. Ele vive pela fé. Ele vive sobre a fé. A Bíblia diz claramente, irmãos, que aí Davi olha para Deus. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 6: porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. No meio daqueles 600 homens, Davi era o líder. Davi era o homem forte que Deus chamou. E o homem forte vai fazer o que Davi vai fazer. O discípulo verdadeiro do Senhor, na hora da crise, eu e você vamos fazer o que ele fez. Está dando para entender, irmãs? Porque a gente fala a palavra homem, mas se referindo a você também, mulher. Tempos difíceis. Davi olhava e todos eles chorando, todos eles olhando para Davi, acusando ele. E aqui que eu amo Davi. Davi não se justificou dizendo: não tive culpa. Não. Irmão, nós precisamos, olha bem para mim agora, aqui é um segredo. Assuma. A gente tem a tendência de querer dizer e justificar. Davi não se justifica perante os homens, mas Davi, ele sabe da sua responsabilidade como líder. Ele sabe que ele era ali responsável. Ele sabia que ele não poderia falhar, e que todas as guerras que ele havia vencido foram todas embora. Ninguém se lembrava mais, e agora sim se lembrava desse momento árduo. Isso aconteceu na vida de Davi, pode acontecer na minha e na sua, e nós olharmos e dizer: meu Deus, o que foi que aconteceu? E Davi não soube a hora e o momento que o ladrão veio, mas Jesus disse: olha, estais vigiando e apercebido. Aqui há muita coisa que a gente poderia fazer, mas eu não quero entrar nessas áreas todas do que Davi podia ter sido prudente e ter feito, não. Vamos ficar aqui nesse contexto que nós estamos. O ladrão veio, o ladrão roubou, o ladrão levou tudo, mas a Bíblia diz, e o versículo 6 termina extraordinariamente: homens fortes em tempos difíceis. Lembre-se da minha ordem: seja forte e corajoso. A Bíblia diz que Davi se esforça no Senhor. Meu irmão,
há 40 anos eu venho ouvindo dizer que existe algo que o diabo se apavora, que o diabo entra em desespero quando ele vê um homem e uma mulher de Deus dobrando o seu joelho para falar com Deus vivo. A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. O que ele fez? Vamos falar com Deus. E ele chama agora o sacerdote Abiatar e disse: Abiatar, vamos falar com Deus, vamos consultar a Deus. Até agora, o que o inimigo fez está ministrando sobre nós. Até agora, o que o ladrão ele fez está ministrando sobre nós e está causando choro, dor, tristeza, ódio, angústia, rejeição, desejos de matar, desejos de se vingar um do outro ali. O inimigo vai querer colocar a sua família em guerra um contra o outro. Escute em nome de Jesus. E nós expulsamos todo o espírito roubador da palavra de Deus e os espíritos de surdez que pode estar agindo na minha e na sua vida. Escute. Jesus disse que se o pai de família soubesse a que horas que o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria o ladrão. Mas o ladrão passou e levou. E além de levar a sua paz, agora coloca os seus familiares contra você. Mas a Bíblia diz que Davi vai se esforçar e vai falar com o Senhor. E diz: Senhor, eu vou alcançar esses ladrões, eu vou alcançar esses roubadores, esses destruidores. E Deus diz para ele: alcançá-lo-ei. Mas eles passaram por aqui já faz 3 dias. E Deus disse: levanta, caminha, vai, porque tu alcançá-las. A Bíblia diz: persegue-a. Quantas vezes eu já ouvi crente dizendo: eu não oro mais, eu já desisti. Quantas vezes eu tenho ouvido com os meus ouvidos. Mas Deus falou para você isso, porque nós podemos ficar o resto da vida como Davi e os seus soldados, chorando e lamentando, porque o ladrão passou e levou. Mas agora Davi se esforça em quem? Em Deus. E consulta a Deus, e Deus envia a sua palavra. Deus mandou a palavra. E a Bíblia diz que Deus disse: você vai alcançar ela, e sabe o que vai acontecer? Tudo. Grifa aí na sua Bíblia, igual eu grifei na minha aqui, ó. Risquei aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Libertarás. Tudo libertarás. Como a irmã Beta me lembrou esse final de semana na reunião dos diáconos: pastor, nem a unha o diabo tem o direito de ficar, e nem a unha é para ficar lá no mundo.